Câmara em Foco, mais uma vez no ar para você, ligado na TV Câmara de São Vicente. Falamos aqui de um cenário diferente que você não está tão acostumado a ver desde o início do nosso programa, mas agora temos novidades para dizer para vocês aqui nesse segundo semestre de Câmara, primeiro mês já passado desse segundo semestre do ano legislativo de 2022. Passado aí a volta do recesso, atividades a todo vapor, e falamos aqui do plenário que já está parcialmente, aí podemos dizer, mas uns 90% já reformado, né, podemos dizer assim, e as sessões voltaram para cá. Portanto, nesse primeiro mês aí de retorno das sessões para o plenário, vamos falar dos assuntos, dos itens que foram pautados na Câmara Municipal de São Vicente, aqui com ele, já o sócio do nosso programa, praticamente um membro já aqui da TV Câmara de São Vicente. Vamos falar com ele, José Carlos Fernandes, o consultor jurídico da Câmara, mais de 30 anos de casa, e vai passar aqui para a gente 31, né? Você estava falando aqui nos bastidores? 31, vou completar 31. Então a gente já passa a palavra para ele, para termos aí as considerações iniciais, e dessa volta ficou bacana, né? Tudo reformado, a gente já vê tudo readaptado. E como você vê aí esse segundo semestre partindo aí de uma mudança de áreas, aí, de uma reforma de um plenário aí tão tradicional quanto esse aqui da Câmara Municipal de São Vicente? A gente precisa destacar que o plenário ficou muito bonito, né? O Vitor já percebeu bem aí os detalhes. Foram substituídas as persianas, foi trocado o piso completamente, foi readaptada a entrada da Câmara para permitir acessibilidade, foi colocada uma rampa no acesso principal, uma rampa no acesso ao plenário, né, aos vereadores, permitindo também ali na entrada do púlpito, né, foi colocada uma outra rampa também, quer dizer, para permitir que eventualmente não só os visitantes que tenham problema de acessibilidade, mas também eventualmente algum vereador, que nós já tivemos aqui vereadores cadeirantes, então para permitir toda essa questão da acessibilidade, que é absolutamente essencial e legal, né? Dizer, uma exigência legal, inclusive. E o que eu destaco aqui de importante é o retorno presencial. É muito bom, a gente está aí superando essa fase de pandemia, que foi necessário o isolamento social, mas, acima de tudo, essa condição da gente ter que fazer num outro local que não um plenário, era muito difícil, havia muita dificuldade de contato dos vereadores, os vereadores não sabiam a hora que deveriam estar lá na sala da presidência, a hora que eles tinham que estar na sala deles, e às vezes problemas técnicos, cortava o som, né? Então a gente teve vários problemas técnicos que com certeza não aconteceriam nessa nova condição aqui do plenário. Ficou muito confortável, muito bom para a gente poder ter as atividades da Câmara, e a gente em breve aí vai ter o público. Que está faltando só, como você falou, os 10% aí, é a questão das cadeiras, que houve um problema no procedimento licitatório, mas que já está sendo superado e resolvido, e a gente está aguardando aí, em função disso, né, você termina um procedimento licitatório e tem que encomendar as cadeiras, elas têm que ser construídas de acordo com o edital, né? Então isso aí leva um tempinho que a gente não contava, mas que houve uma antecipação, digamos, do uso do plenário, porque a parte dos vereadores já é possível utilizar. Então isso facilita para o Vitor, né, para a equipe da TV Câmara, e facilita para os vereadores, que podem ter um contato pessoal entre eles, né? E às vezes era estranho, né, Vitor, porque algum vereador queria fazer uso da palavra, e aí ele pediu o uso da palavra com o microfone desligado, quer dizer, perdia a oportunidade, havia muito problema. Isso não é muito fácil, você fazer essa condição de não ser presencial, né? E não foi em decorrência da pandemia, mas foi em decorrência da reforma do plenário, né? Que afastou aí o público, e a gente quer ele de volta, porque é muito mais interessante uma sessão com ampla participação, onde as pessoas se manifestam, protestam, reivindicam, conseguem contato com o vereador, né? Mais próximo, às vezes para fazer uma solicitação, um buraco de rua, alguma questão relacionada à cidade, né, a manutenção da cidade, a zeladoria da cidade, e aí a gente consegue, com essa proximidade, ser muito mais fácil as atividades, né?
E aí posso passar diretamente aqui para análise ou você quer fazer alguma consideração? A consideração que a gente pode passar aqui para todos que estão acompanhando é que tem um fato muito peculiar também que a gente pode dizer, que as pessoas às vezes têm esse pensamento já de que, pô, esse tempo todo de 2 anos aí para se fazer uma reforma, haveria também tamanha necessidade para que isso fosse feito, mas vale lembrar que a última reforma foi realmente a da inauguração do prédio, né? A gente pode ressaltar isso, né? Desde 1987 a gente teve aí a inauguração desse prédio. A gente tem até imagens que a gente pode colocar aí depois para quem acompanha a TV Câmara. A gente conseguiu uma filmagem aí da inauguração desse plenário. E a gente vai trazer para vocês também tudo que temos aqui de novidades, tudo que temos também para facilitar, para que seja um processo democrático esse e completamente transparente do que acontece da Câmara Municipal para com o cidadão vicentino que queira saber o que está, e também para se ater aos detalhes, e detalhes esses que são coisas necessárias para o dia a dia do cidadão vicentino. E aproveitando esse gancho também de falar sobre acesso, sobre prestação de contas, sobre transparência, vamos passar aqui tudo que foi dito, tudo que foi tudo que percorreu essa Casa de Leis nesse mês de agosto. Vamos começar com os itens aqui, como já vem bem dito aí o José Carlos. Então vamos passar aí para o primeiro item do mês, um dos itens mais relevantes, do dia 18, perdão, né? Do dia 18, que tivemos aí uma sessão ordinária, mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de São Vicente. Aí os primeiros itens, que esse primeiro item ele é a respeito de uma segunda discussão, né, que foi de um assunto muito importante, uma discussão já definitiva do dia 18, da metade praticamente do mês em diante. E aí qual foi essa segunda discussão e qual foi esse primeiro item que a gente vai tratar aqui? A gente tem, como eu já expliquei em outros episódios, mas é bom a gente reprisar, a gente tem 3 tipos de iniciativa de propositura, né, de projetos de lei, ou de decreto legislativo, ou de resolução, mas aí conforme as coisas vão acontecendo a gente vai explicando melhor. Mas esse projeto de lei foi de iniciativa do vereador. Poderia ser de iniciativa do prefeito, poderia ser de iniciativa da mesa diretora, nós vamos ter um item nesse sentido, poderia ser de iniciativa popular, também que a gente não teve nenhum caso aqui, a gente teve um caso a nível federal, mas a nível municipal a gente não teve nenhuma iniciativa popular de lei, né, de projeto de lei. E aí a gente tem aqui esse projeto de lei do vereador Jabá, que ele dispõe sobre a obrigatoriedade de realização pelas unidades hospitalares das redes pública e privada de São Vicente de exames para diagnóstico precoce de encefalopatia crônica não progressiva da infância, seria a paralisia cerebral, em crianças de 2 a 3 anos de idade. Ela foi aprovada, então, em segunda discussão, de maneira definitiva e simbólica. Né? O que é votação simbólica? Eu digo assim, os que forem favoráveis permanecem se encontram, os que forem contrários se manifestem. Agora, você imagina como que a gente pode constatar isso num processo de votação eletrônica, né? Dizer, sem a presença física do vereador. Então, como é que você constata se ele permaneceu, se ele se manifestou contrariamente, né? É óbvio que, muitas vezes, quando o projeto chega à ordem do dia, se há uma polêmica, né, muito forte a respeito daquele projeto, então ele é retirado de pauta, é rediscutido, eventualmente o vereador retira o projeto, mas quando são projetos que não há grande polêmica, então eles são votados de maneira simbólica, sem grande dificuldade. Né? Mas é uma dificuldade adicional para a questão da gente poder agora ter esse presencial. Então ele foi aprovado em segunda discussão com a emenda número 1. Aí vocês vão dizer, mas o que é emenda? Então, a emenda é quando há alguma adaptação por parte do vereador ou por parte da Comissão de Justiça e Redação. E, em geral, como a gente tem uma Comissão de Justiça e Redação muito ativa, todas as semanas, às terças-feiras, nós nos reunimos virtualmente e discutimos projeto por projeto, né, que está na pauta da Comissão de Justiça e Redação. Eventualmente, é indicado para o vereador para fazer a retirada da propositura, porque isso aí não é de iniciativa do vereador, é de iniciativa do prefeito. Então, o prefeito é que tem que apresentar o projeto. Então, o vereador retira, ele apresenta uma indicação ao prefeito, que é o anteprojeto,
né? Que é o anteprojeto, não antiprojeto, porque se for antiprojeto seria contrário, né? É, o anteprojeto, quer dizer, ele antecipa aquele projeto que vai acontecer, né? Não é contra o projeto, né? Tem um pessoal que quer destacar, é o antiprojeto, aí pega e escreve com I, está errado, né? É anteprojeto porque é anterior ao projeto. Então, encaminho para o prefeito e o prefeito, se assim entender, encaminha um projeto de lei já de iniciativa dele através de mensagem para aprovação pelo plenário. Então, para evitar algum conflito, eventualmente o vereador apresenta uma emenda por sugestão da Comissão de Justiça e Redação para corrigir alguma imperfeição nesse projeto no que diz respeito àquela partezinha ali, o prefeito tem que decidir. Por exemplo, qual a secretaria, qual o prazo que o prefeito tem para fazer a regulamentação da matéria por decreto. Então, eventualmente, a Comissão de Justiça e Redação indica ao vereador que ele apresente emenda. Em geral, ele acolhe essa sugestão e a emenda é apresentada. Foi o caso do que aconteceu aí com o vereador Jabá. Bom, aí a gente tem o item 2 aqui, né, do dia 18. Do vereador Jefferson Cesaroli, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher. Como é a segunda discussão, no outro programa nós já falamos sobre essa questão, que é um selo que estimula aquelas empresas que respeitam a mulher, que tem por ela a questão de estabelecer acesso a condições salariais idênticas de homens e mulheres, e por aí vai, né? Então, as empresas que colaboram com a questão da amamentação, né, que dão à mulher, não demitem a mulher porque ela esteja grávida, que é proibido por lei, né? Então, se a empresa reúne várias condições para o estímulo à empregabilidade da mulher, então ela recebe um selo que a credencia para que os consumidores possam saber que aquela empresa é uma empresa amiga da mulher, né? De certa forma também que fica aqui também mais uma vez, como já foi dito até no programa anterior, que fica aqui o nosso apelo para que mais empresas sigam esse selo, para que tenham mais esse compreendimento das necessidades que essas situações, né, tanto de gravidez quanto também de necessidade de afastamento, que elas sejam atendidas, que elas sejam incentivadas e que se torne realmente uma cultura, né, de aporte ao público feminino que passa por situações como essa. E aí o terceiro item que a gente pode pautar também foi também uma segunda discussão, na verdade? Não. Uma primeira, né, na verdade. Esse foi uma primeira discussão do PLC 19/22, que institui a gratificação de atendimento ao público fiscal e a gratificação de assistência técnica e o adicional de segurança da informação e da outras providências. Esse foi de iniciativa do prefeito, que tem entendido que há uma necessidade de estímulo ao pessoal que é da área de fiscalização. A gente sabe da importância que é os vários setores onde a fiscalização atua. Então, eles estão criando aí uma gratificação e um adicional para possibilitar esse pessoal, tanto da Guarda Municipal quanto do setor de fiscalização, possam ter aí uma remuneração mais condizente, né? Esse foi aprovado em primeira discussão e votação, com votação nominal. Aí aquela diferença que nós sempre gostamos de destacar, né? Exatamente. Você chama cada vereador e o vereador enuncia seu voto. Quando há um painel eletrônico, como nós não temos agora, né? O vereador vota, mas ele está votando nominalmente, porque aparece o nome dele lá como contrário ou favorável. Então, é uma votação onde o vereador manifesta o seu voto, né? E como se trata de um projeto de lei complementar, onde há uma maioria absoluta, né, de necessidade, porque está aqui, quórum, maioria absoluta. Então, eu preciso na verdade, a maioria absoluta, o pessoal fala assim, 50% mais um, não é 50% mais um. Aí eu explico para você por quê. 50% mais um, se nós temos 15 vereadores, 50% seriam 7,5. Aí você arredondaria para 8. Tá, mas é mais um, não é mais meio vereador, né? Então, como é que a gente fala isso? Então, a gente fala, não é 50% mais um, é o número imediatamente superior à metade. Então, o número imediatamente superior à metade é 8. Então, nós teríamos a necessidade de ter 8 votos favoráveis. Então, isso é bastante interessante, porque o pessoal fala assim, a maioria absoluta é 50% mais um. Depende. Se for um número par, aí tudo bem.
Aí seria muito fácil de entender. Mas quando você tem um número ímpar, então 50% mais 1, 50% 7,5, né? É uma questão matemática. 7,5 você não tem como ter meio vereador, então você arredondaria para 8. Então mais 1 seria 9? Não é, né? 9 já seria outra, seriam 3/5, né? 10 seriam 2/3. Então a gente tem algumas matérias que são de 3/5, a gente tem algumas matérias que são de 2/3 e a gente tem algumas matérias que são de maioria absoluta, né? Mas aí a gente, no transcorrer aí dos programas, quem tiver interesse e paciência para me aguentar, né? Aí pode entender um pouquinho melhor que algumas matérias, pela sua relevância ou até pelo seu destaque, elas merecem um quórum superior, né? E o quórum máximo seria de 2/3, que é da Lei Orgânica Municipal, que é uma espécie de constituição municipal. A gente tem aqui, no item 4, a primeira discussão e votação da mensagem, né, do PLC 26/22, da mensagem 76 do prefeito municipal, 76/22. Altera dispositivos da Lei Complementar 1030, de 27 de outubro de 2021, que institui no âmbito do município o regime de previdência complementar de que trata o artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição Federal. Aí a gente precisa de um esclarecimento, principalmente para quem eventualmente seja funcionário público, esteja acompanhando aí a nossa discussão a respeito do assunto. Então, o que o prefeito pretendia alterar, na verdade, era a revogação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º. Aí, para a gente entender o que seria isso, seria a restituição a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não constitui resgate. No caso de cancelamento da inscrição, prevista no parágrafo 1º, as contribuições realizadas pelo patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo e condições previstos no regulamento. Então, eles entenderam que não seria o caso de quem é o que está contabilizando, né, digamos assim, está recebendo os recursos do regime complementar. Eles recebem esses recursos, uma parte da prefeitura e uma parte dos funcionários. A parte da prefeitura, houve uma pesquisa, né, digamos assim, com os os administradores de planos de previdência complementar, e eles perceberam o seguinte: não dá para devolver esse recurso. Esse recurso é contabilizado também como uma fonte do administrador desses recursos. Então, se houvesse uma desistência em massa, isso quebraria a empresa de previdência complementar. Então, eles retiraram esse artigo, mas não retiraram o direito à portabilidade. Então, digamos assim, eu não quero mais ficar, ou eu saí da prefeitura, eu não quero mais ficar com esse plano de saúde. Aliás, desculpa, o plano de previdência. Eu não quero mais ficar com esse plano de previdência complementar. Eu prefiro ir lá para o Itaú, para o Bradesco Seguros, eu prefiro ir para algum outro plano, porque eu não sou mais da prefeitura, eu já não vou ter mais o recurso da prefeitura, eu saí dos quadros da prefeitura. Então, eu tenho o direito de levar esses recursos que eu aportei para um outro fornecedor desse serviço de previdência complementar, né? E aí, essa questão aí é que foi levada à revogação para que que mais empresas possam participar da formação, né, dessa concessão desse serviço de regime complementar previdenciário. E aí já fica também, já é mais uma parte de utilidade pública, né, que realmente foi um tema muito questionado por parte de servidores públicos aqui do município de São Vicente, essa questão da Previdência, e aí fica esclarecido por parte disso. Enquanto isso, aí tivemos também o 5º item nessa mesma ordem do dia 18, que foi um projeto também que foi bem discorrido, foi bem percorrido. Só vou dar uma coladinha aqui rapidinho só para entender, né? Que ele denomina Natair Napoleão Ferreira a rua
Mecanizada 6011, localizada no bairro da Vila Margarida. É um assunto até que curioso, né? Uma mudança do nome de rua que tivemos, que no caso também tem aí essa parte de curiosidade por muitos que tem ali essa dúvida de pô, como é que funciona essa parte de mudança de nome de rua. A pessoa ela tem que estar viva, ela tem que estar, né, no caso, ela tem que ter deixado aí o plano. A gente gostaria de ter essa explicação, que é algo que eu achei até curioso aqui nessa hora do dia. Essa questão da denominação, né? Então, se você notar bem, não é redenomina, é denomina. Por quê? Quando você estabelece uma rua como mecanizada 6011, você está numerando, ela recebe uma numeração. A denominação é o nome que ela vai receber. Então, na verdade, não é uma alteração de nome, como se pode pensar, né? Ah, eu passo a ter... Por quê? Porque na nossa lei orgânica, para a alteração de nome, é preciso um plebiscito dos moradores da rua. Aí você fala assim, mas por que uma exigência tão grave? Veja só, vocês já imaginaram o inconveniente que seria, por exemplo, alguém resolver alterar a rua Frei Gaspar, né? Que Frei Gaspar da Madre de Deus era um grande historiador que historiou muito do início do processo de colonização do Brasil e tal, e uma das poucas fontes que a gente tem seguras dessa parte da história e tal. Então, a rua recebeu o nome de Rua Frei Gaspar. Ah, mas eu não sei lá quem é Frei Gaspar, não quero mudar para Vitor. Então, Rua Vitor, e aí é uma baita homenagem aí para o Vitor, quando ele já tiver 7 palmos abaixo da terra, espero que demore bastante, e aí a gente quer alterar. Aí, mas eu posso alterar para o Vitor enquanto ele está vivo? Não. Porque a nossa Constituição Municipal, a Lei Orgânica Municipal, ela veda a denominação de pessoas vivas para próprios municipais. Então, praça, estádio de futebol, eu quero colocar lá estádio Pelé. Não pode. O que aconteceu? Por exemplo, num viaduto que tem em Santos, viaduto Rei Pelé. Aí, Rei Pelé não é o nome. O Rei Pelé, o que é? É uma figura pública, é um ente, digamos assim, né? É um ente. Então, eu não posso impedir porque está homenageando o rei do futebol, aquele que é reconhecido mundialmente como rei do futebol. Então, eu coloco Rua Rei Pelé. Aí você diz assim, pô, mas já teve uma mudança. Não sei se você sabe disso, mas a Avenida Ayrton Senna, ela era Rua João III, que era o rei lá, que tinha, o rei de Portugal e tal, que tinha mandado o Martim Afonso para cá, para o Brasil e tal. E aí o que acontece? Primeiro que ele não tinha grande identificação, as pessoas, era necessário explicar de quem se tratava. Aí ele foi alterado para a Avenida Ayrton Senna. Pô, mas não teve uma alteração? Sim, teve. Foi necessário fazer plebiscito? Não, porque ali não tem nenhum endereço. Não sei se você já reparou, ela é a faixa, não é a faixa que tem endereço. A faixa que tem endereço é Manuel da Nóbrega. E a outra via é Ayrton Senna. Não sei se você sabe disso, né, Vitor? Então, a outra faixa é a Avenida Ayrton Senna. Então, houve um acidente na Avenida Ayrton Senna, tudo bem. Os quiosques estão instalados na Avenida Ayrton Senna, tudo bem. São os quiosques que estão instalados na Avenida Ayrton Senna. Mas se eu coloco o endereço de algum dos prédios, você vai ver que não é o mesmo nome. Deveria ser, né? Porque é uma via para cá, outra para lá. Só que acontece que não tem endereço na Avenida Ayrton Senna. E na época que o vereador Carlos Gigliotti quis apresentar uma homenagem ao grande Ayrton Senna, né, que todos nós conhecemos, você não viu correr, mas eu vi, né? Eu assisti pela televisão, não pessoalmente, mas pela televisão a gente viu as grandes corridas que ele fez, etc. e tal, e o grande impacto social que foi a morte do Ayrton Senna. Então, naquela época, foi possível fazer isso porque não havia endereço. Porque quando há endereços, você imagina um inconveniente, que eu tenho que alterar o endereço para o CEP da rua. Eu tenho que oficiar para o correio, dizer que mudou o nome e tal, aí o CEP tal vai ter que mexer, etc. e tal. Você vai ter que mexer em todos os registros imobiliários, você vai ter que mexer nos registros da prefeitura. Você vai ficar com um bom tempo escrito assim, antiga rua tal, antiga rua tal. Na Praia Grande tem muito disso, né?
Mas isso é muito inconveniente. Então, a alteração de um nome de rua é uma grande inconveniência. Então, a Câmara criou esse obstáculo, digamos assim, né, para dificultar essa alteração de nome de rua e para chamar a atenção da necessidade que se tem, né, de não mexer em denominação de rua, né? Em vários lugares, por exemplo, Nova York. Nova York é Quinta Avenida, Segunda Avenida, Primeira Avenida, First Avenue. Então, é tudo numeração porque foi uma cidade planejada, houve um planejamento, né, nisso, e aí havia um consenso de que era mais fácil identificar as ruas por numeração do que por, né, do que por nome. Então, lá não se denominam ruas. Mas aqui, no nosso país, há uma tradição de homenagem. Então, a gente teve a homenagem aqui, nesses casos, né, do professor Tiago, Natair Napoleão Ferreira, a Rua 5. Para Roseli Reis Marques, a Rua 136, no Cachapuã. Para também do vereador professor Tiago, que é presidente da casa. O vereador professor Tiago também denominando Emílio Vaz Cid, a Rua 6, mecanizada 6012, também na Vila Margarida. Também do professor Tiago, a Ana Cristina Pessoa Ferraz, a Rua 24, localizada no bairro Parque Continental. E também, a gente teve aí também do professor Tiago, Edu Teixeira Tavares, a Rua 7, localizada no bairro Vila Margarida. A gente teve também do vereador Dercinho Negão do Caminhão, já um outro assunto, né? O banco de armações de óculos de grau para fornecimento gratuito às pessoas carentes do município de São Vicente. Então, ele quis instituir aí um banco onde as pessoas pudessem fazer as doações dos seus óculos de grau, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer com algum óculos que já não é mais o mesmo grau, ou que já está, digamos, ele quis mudar o visual, né? E aí ele não quer mais aquele óculos, ou óculos até de criança que depois vai crescendo e não serve mais, né? Então tem várias condições e situações onde esses óculos são um valor muito alto, né, para a população mais carente, então ele quis criar esse banco aí onde as pessoas pudessem fazer essas doações. Porque às vezes elas não têm nem para onde colocar, acabam jogando ao lixo ou ficando com ela anos e anos em casa, né, encostada sem utilização, para uma demanda que é bem forte para as pessoas, né. Depois a gente teve lá do PL 116, que institui o Serviço Público Municipal de Loterias. Esse foi da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem uma lei que autoriza aos municípios a fazerem as suas loterias e aí o prefeito apresentou o seu projeto aí para a instituição das loterias, que ainda depende de regulamentação, né? Então, vai depender. Ainda em caráter inicial. Isso, aí depois no dia 25 aí a gente tem aí a segunda discussão. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo do vereador Jatobá, que concede o título de cidadão vicentino ao seu Paulo Fiamengue. Aí o que eu destaco aqui é o seguinte, nós sempre pedimos para que, quando for feita uma justificativa para a concessão desse tipo de homenagem, se diga se a pessoa nasceu ou não em São Vicente. Por quê? Se ele nasceu em São Vicente, ele é um cidadão vicentino, correto? Pode não ser nenhum eleitor da cidade, mas ele nasceu em São Vicente, ele é um cidadão vicentino. Para a gente conceder esse título, que é um título honorário, né, honorífico, é necessário que aquela pessoa não tenha nascido na cidade. Por quê? Porque ela vai ser considerada como se nascido aqui fosse, né? Então, é uma homenagem que é prestada para alguém que prestou relevantes serviços para a cidade, etc. e tal, né? Ou para os munícipes. E aí, para essa concessão, é necessário um projeto de decreto legislativo. Qual é o quórum? 3/5, olha o link com aquela história que nós falamos lá atrás, né? Então, aí seriam necessários 9 votos para a gente poder aprovar esse... e aí é necessária a votação nominal, né? Então, cada vereador... E, às vezes, o vereador faz uso de uma... que alguns chamam de... eu quero explicação de voto. Não, não é explicação de voto, é declaração de voto.
Então, aí a gente tem que sempre usar os nomes corretos, ainda que, eventualmente, por algum escorregão, o vereador dê o nome equivocado. Então, o nome correto é declaração de voto. Eu quero dizer porque votei de tal forma, né? Então, eu quero destacar a relevância daquela pessoa para a sociedade, eu quero fazer algum destaque, então, eventualmente, tem aí essa declaração de voto. Já para não haver também diferença, discrepância aí de algum significado que tenhamos aí, né, tanto dessa parte de declaração quanto também de explicação de voto, né? Na verdade, explicação de voto, como foi dito, às vezes acaba nem existindo, né? Mas é interessante ter esse ponto aí puxado mais uma vez pelo senhor, que você também traga aí esse esclarecimento para a gente. Então, o que eu queria destacar é o seguinte, por que da importância de utilizar corretamente? Porque existe um expediente chamado explicação pessoal, que é utilizado ao final da sessão, para que o vereador possa fazer algum comentário de algum fato que tenha ocorrido durante a sessão, e aí ele dispõe para depois da ordem do dia um período de até 2 minutos, se não me engano, que eu não estou com o regimento interno aqui à mão, mas é 2 minutos ou 5 minutos, eu não lembro bem, né, de 2 a 5 minutos, para ele fazer uso dessa explicação, né? E é pelos líderes ou por quem delegar. Então, na verdade, esse pedido de explicação pessoal não pode ser confundido com declaração de voto. Então, explicação pessoal é uma coisa, declaração de voto é outra. Então, por isso que às vezes, de vez em quando, o vereador dá uma escorregada e pede uma explicação de voto que nós entendemos como sendo declaração de voto. Então, pediu para declarar o voto o vereador tal, né? Então, assim, para quem tem mais curiosidade ou para quem pretenda ser vereador, né? E aí, se necessário for, pode vir me perguntar, mas eventualmente, no calor das discussões, pode sair algum equívoco, né? É só um comentário ali à parte, né? Um parênteses, né, digamos assim, né? E aí a gente teve também a discussão e votação única do PDL 26/22, que concede a medalha Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar ao cabo PM Emílio Monteiro Martins. Como nós estamos fazendo essa gravação agora, né, essa homenagem já aconteceu, né, na quinta-feira do dia 25, e a gente está aqui fazendo uma prestação de contas, então, portanto, já aconteceu esse evento aí, né, que é uma homenagem que é prestada nessa medalha Brigadeiro Rafael Tobias, são em geral homenageados os membros da Polícia Militar. Então, a gente teve aí essa discussão e votação única. E aí foi, assim, a sessão relativa ao dia, né, ao dia 18, né? Isso, exatamente. E aí a gente teve também, na sequência, uma sessão extraordinária, que eu não vou me prolongar muito, porque, na verdade, é para segundas discussões desses projetos que nós já comentamos. Então, por exemplo, a denominação Rosemary Reis Marques, a Rua 136. Né? Então, só para título de exemplo, mas a gente, onde seria necessária uma segunda discussão, e o projeto tinha sido aprovado em primeira, ele acabou sendo aprovado em segunda discussão, nessa sessão extraordinária que acontece logo depois da realização da ordem do dia da sessão ordinária. E aí, a gente encerrou aqui o do dia 18. Já foi. E também só a nível também para trazer aí mais esse ponto, você acompanha também essas sessões solenes, todas no canal da TV Câmara, no YouTube, no Facebook, temos tudo lá, caso você queira assistir novamente. E o Câmara em Foco também trouxe aí um compacto de tudo que aconteceu nessa última sessão solene, em homenagem aí aos PMs. Então, a gente, nessa semana na qual irá ao ar esse programa, também você poderá acompanhar o compacto dessa sessão solene. E vale lembrar também que esse ritmo da Câmara Municipal de São Vicente, de convocar ali sempre uma sessão extraordinária quando tem assuntos tão quentes, assuntos que necessitam ser pautados, ser ali já cerceados ou então definidos ali tipo, de imediato, a Câmara ela sempre convoca, né? Tem essa particularidade que a Câmara de São Vicente acaba sempre convocando uma sessão extraordinária em seguida a sessão ordinária. Então, portanto, às vezes tem pessoas que olham assim, gente, meu Deus do céu, achei que ia embora para cá, tipo, tal horário. Mas acaba que não, porque realmente o foco é o trabalho da Câmara, o foco é adiantar e facilitar a vida de todos os munícipes da cidade de São Vicente e passar aí, para que as discussões também não fiquem muito tempo aqui na Câmara. Então, o objetivo realmente é que tudo seja
dinâmico, rápido e preciso, como um cenário quase que, vamos dizer assim, utópico, né? Porque a gente sabe que sempre surgem demandas umas em cima das outras, porém, a Câmara de São Vicente faz, na medida do possível, o trabalho para que isso seja quanto mais dinamizado, quanto mais facilitado possível. E aí, na próxima sessão que tivemos, né, depois do dia 18, na sessão da semana passada, no caso, né, a última sessão que fechou aí um mês de agosto, praticamente, que na próxima já estaremos em setembro. Como está passando rápido esse ano, né, José? Pelo amor de Deus. E aí já temos aí os próximos assuntos, os próximos itens que foram pautados. Vamos passar aí a palavra mais uma vez a José Carlos. Apenas para reforçar o que o Vitor falou, por exemplo, essa questão do regime de previdência complementar, havia toda uma necessidade de regulamentação dessa matéria e que o prefeito precisava que fosse votado em segunda discussão. Então, às vezes, a necessidade não é nem da Câmara Municipal. Às vezes a necessidade vem lá da prefeitura, a solicitação de que já fizesse essa votação em primeira e segunda discussão, quando já há um consenso em relação à aprovação da matéria, né? E aí acabou que a gente teve que fazer essa sessão extraordinária, né? Agora, podemos passar direto para o 25? Então vamos lá. A gente teve aí a sessão na quinta-feira do dia 25, a seguinte ordem do dia, né? Primeira discussão e votação do projeto de lei do vereador Tiago Pereto, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia da Pipa. Então, houve aí alguma discussão, porque o vereador reclamou bastante que houve um problema aí de um arrastão, etc. e tal, durante a realização de um evento, etc. e tal, que na verdade não era um evento oficial, era um evento realizado meio que não se sabe exatamente por quem, né? Quem que puxou a realização desse evento, e o vereador esclareceu que não teria sido de iniciativa dele, que houve nas redes sociais uma divulgação de que seria isso, tal, e ele esclareceu que não foi de iniciativa dele, que não era oficial e que ele queria oficializar, então, um dia para que as pessoas pudessem, digamos, empinar as suas pipas e tal. E o local ideal para empinar pipa, que todo mundo sabe, é a praia, porque, né, nos municípios onde tem praia, né, é descampado, você tem condições de... Você não tem problemas com a questão dos motoqueiros, né, porque, inclusive, há uma lei municipal que exige que você coloque aquela anteninha, né, para evitar que o fio possa provocar morte de motoqueiros, como já aconteceu, né? O pessoal usa aquele chamado cerol, né? Que é aquele vidro moído com cola que as pessoas passam no fio das pipas, né, que utiliza para empinar a pipa. Então, isso é muito ruim e isso traz problemas, inclusive, para quem gosta do esporte e tal, gosta da prática do esporte, que é um esporte muito bonito. Em alguns países se fazem grandes exposições, grandes demonstrações de pipas diferentes, tal, com... bem mais delicadas até do que as pipas tradicionais. Mas as pipas geralmente são um esporte, para quem mora na periferia, muito importante, porque eles não têm grandes espaços, não têm áreas de futebol, não têm quadras de basquete. Sim, muito diferente de outros países como os Estados Unidos, onde você tem quadras de basquete em quase todos os lugares, onde você tem um estímulo ao esporte, etc. e tal. E aquele é um esporte interessante, que exige lá que a criançada corra para trás de pipa, né? Mas que com certeza tem os seus riscos, né? Que é a questão do cerol, etc. e tal. E quando você faz um evento de uma certa forma controlado, você pode promover a divulgação desse esporte e possibilitar que essas pessoas possam praticar esse esporte sem correr riscos, né, como os riscos em relação aos motoqueiros, né? Um exemplo. Bacana. Como foi expressado, muito bem expressado pelo José Carlos, é uma iniciativa muito valiosa por parte do vereador Tiago Pereto, que dá também um aporte e ressalta ainda mais essa cultura popular, né, que temos nas periferias aqui do Brasil, ou então em vilas, né,
independente, eu acredito que é algo que até ultrapassa aí essa parte de classes sociais, porque a gente tem até aquela brincadeira de você solta a pipa no ventilador, quando a pessoa é mais mimadinha, e tem a pessoa que é como popularmente é conhecida como que é cria dali, ela vai lá, solta a pipa, ela joga bola na rua. Então, realmente é uma cultura popular que pode ser fomentada, pode ser tirada como até uma identidade, por que não, do nosso país, da nossa sociedade e dos nossos jovens também, que seja também uma atividade ainda mais recreativa e que traga aí realmente bons frutos para a cidade de São Vicente. E aí a segunda discussão, o segundo item, perdão, dessa ordem do dia tão importante que tivemos foi uma primeira discussão, né? A primeira discussão sobre qual tema, diga para os nossos vicentinos ou para os cidadãos que estão ligados aqui na TV Câmara. Vou dizer, inclusive, para aqueles que chamam de outro nome, pipa, né? Chamam pipa de papagaio, de arraia. Então, pipa, inclusive, é um nome bastante comum no estado de São Paulo, né? Fora daqui, é conhecido como papagaio, como arraia, né? Então, é bastante interessante que isso também é uma questão de identificação cultural, né? O segundo item aqui da ordem do dia o projeto de lei 119, com a emenda número 1, como eu já expliquei antes, né? Sempre é necessário sempre não, mas muitas vezes é necessário uma emenda para corrigir alguma imperfeição, né? E é sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da prefeitura. E, inclusive, essa divulgação, ela é decorrência da necessidade de transparência, né? De divulgação de dados relacionados a como você pode acessar esses conselhos, como você pode obter informações, né, como o Conselho Tutelar, o CMDCA, esses importantes conselhos. Tem conselhos relacionados à igualdade racial, então você tem vários conselhos da prefeitura que tem fundamental importância e que às vezes as pessoas não conseguem ter acesso a essas informações. Então, aqui o vereador está dando destacando a necessidade de que haja uma divulgação dessas informações. No item 3, a gente tem o projeto de decreto legislativo do vereador Igor Ferreira, que concede o diploma de mérito esportivo aos alunos e profissionais participantes da edição das Olimpíadas Especiais das APAES, né? Então, uma atividade esportiva bastante importante, porque lida com um público com necessidades especiais, né? Especialmente aqueles que têm deficiências na área mental às vezes alguns têm até paralisia cerebral, né? Então outros são autistas, então você tem vários níveis, né? E aí é importante que eles possam participar, né? Eu acho que é uma iniciativa bastante exitosa, bastante interessante, importante, porque estimula, né, como eu havia comentado, a esse pessoal que tem tantas necessidades, né, que eles possam ser estimulados à prática esportiva, né, e esse projeto que concede esse diploma é bastante importante, né, porque alunos, profissionais, então vai homenagear esse pessoal e trazer para eles um estímulo de permanecer naquela atividade. Social também, né? Sim, com certeza, inclusivo, né? E aí o item 4, a gente tem um outro projeto de decreto legislativo, também do vereador Igor Ferreira, que concede o diploma de mérito cultural aos bailarinos e à equipe técnica do Balé Jovem de São Vicente. Eu acho que, independentemente de nós estarmos aqui em São Vicente, é preciso destacar que o Balé Jovem de São Vicente ele tem uma notoriedade, tem tido uma notoriedade muito grande a nível nacional, e até, de uma certa forma, internacionalmente, porque existem alguns bailarinos que iniciaram suas carreiras aqui e estão no exterior praticando o balé, né, o balé clássico. Então, eles têm uma iniciativa, eles tiveram a iniciativa de montar esse balé, Balé Jovem de São Vicente, que tem sido muito exitoso. E aí eles participaram do 39º Festival de Dança de Joinville, e tiveram lá uma atuação muito importante, recebendo vários prêmios, né? Então é importante estimular essa iniciativa, né? Aí a gente tem o item 5, que é um projeto de decreto legislativo do vereador Igor Ferreira, que concede também a ele, né, ao Balé Jovem de São Vicente, uma placa alusiva aos seus 20 anos de fundação. Então, aprovação por 3/5. E aí a gente, mais uma vez, acha bastante merecida essa homenagem. Perfeito.
E assim com esse quinto item aqui que traz, tivemos aí nessa última sessão, então, portanto, né, políticas ali e propostas aí trazidas por parte de prática esportiva, de parte também de inclusão social, seja ali de reabilitação, até porque não, por parte de deficientes, de também ter ali essa parte também de cultural, né, por conta da prática do balé jovem, da pipa também, por que não? Porque cultura nada mais é do que a identidade de um povo, né? Então, portanto, a gente ter aí uma prática tão vista em periferias, pautadas junto também com uma prática tão podemos dizer até que classuda, né, que é o balé. O balé é realmente uma dança tão elegante. Ter também essa parte de acessibilidade, de inclusão social, uma medalha ali, um reconhecimento para jovens, uma placa também, né, com esses jovens que praticam esportes, que estão aí, independente das condições que eles enfrentam, querendo se movimentar, querendo estar ativos. Portanto, é algo que é muito satisfatório saber que essa Casa de Leis tem pautado coisas tão importantes, tão expressivas para toda uma juventude, para uma sociedade no todo, né? Porque a juventude um dia ela vai ser ali o futuro, ela vai ser realmente quem vai assumir todas as responsabilidades e, portanto, no balanço aí do mês de agosto tivemos essas pautas aí muito importantes. Eu gostaria que você, já para até encerrar o nosso papo, a nossa conversa, mais uma dessas conversas de prestação de contas para você, município vicentino, as considerações finais aí desse mês aí de retomada, desse mês aí de segundo semestre, de abertura do segundo semestre, para caminharmos aí para o tão esperado final do ano. Todo mundo espera o final do ano. Já está em janeiro, todo mundo já quer o final do ano, a verdade é essa. Então eu gostaria que você trouxesse essa palavra para o cidadão vicentino que está acompanhando a TV Câmara de São Vicente. Primeiro eu queria prestar uma homenagem e um agradecimento. Uma homenagem ao povo vicentino que conseguiu conquistar esse espaço novo aqui para o plenário, porque isso não é uma conquista pessoal de ninguém. Isso, na verdade, é uma conquista do povo vicentino que reclamava com muita insistência do estado precário. Ali a gente, não sei se você lembra, a gente tinha uma divisória ali do plenário para os vereadores, né, do público, né, de acesso aos vereadores, que estava todo tombando ali, todo ruindo e tal. A gente tinha muitos problemas aqui no plenário de desgaste natural do tempo, né, e que precisava disso. Então, a minha homenagem aí à mesa diretora que conseguiu empreender esforços, né, até de uma certa forma não digo com prejuízo, mas com algumas dificuldades decorrentes da realização em um espaço tão pequeno, né, para a realização das sessões e a impossibilidade total e absoluta da presença do público, né, na sala da presidência, o que, como já dissemos anteriormente, né, diminui um pouco digamos, a participação popular e não só isso, né, mas também, como a Câmara é um reflexo da vontade popular, né, não decorre só do voto, mas da cobrança que é necessária, então essa cobrança fica de uma certa forma prejudicada quando digamos, a reação popular acontece a posteriori, né? Ela tem que acontecer no momento em que os fatos estão acontecendo, e a dinâmica na política é muito grande, né? Então os problemas são muito grandes e as urgências são muito candentes, então a gente precisa que eventualmente uma iniciativa possa acontecer com mais rapidez. E isso só é possível quando você tem acesso ao público, né? E aí permitir o acesso confortável ao público neste plenário reformado, para nós todos é uma verdadeira vitória, né? Toda certeza, realmente uma verdadeira vitória. E como eu disse, para renovar também os ares, de certa forma, ter aí a melhor condição para você, cidadão vicentino, e que você tenha em mente que assim que tivermos tudo já preparado para receber o público, já estamos assim, de certa forma, na marca, já estamos na boca do gol aqui para que volte aí a participação popular nas sessões ordinárias, nos acontecimentos da Câmara. Já tivemos aí nas dependências da Câmara na semana passada, uma sessão solene, mas foi no plenarinho ali embaixo, só que no plenário aqui com mais espaço, com conforto para receber todos vocês, a gente terá nas próximas semanas. Então
a Câmara Municipal de São Vicente conta com a participação de vocês, não somente dentro de casa, não somente assistindo, né, nos canais oficiais, mas também aqui no plenário, estando aí a par de tudo que acontece na cidade de São Vicente. Portanto, assim a gente fica por aqui. Meu muito obrigado mais uma vez a você, José Carlos, por participar aqui do Câmara em Foco. Lembrando que você acompanha, por enquanto, né, nessa forma, na sua casa, mas também não por enquanto de tipo assim, depois você não vai conseguir acompanhar. Você vai conseguir acompanhar da forma que você quiser, quando você quiser, seja no PC, seja no computador, ali no seu celular, ou então no seu tablet, no conforto da sua casa, aonde você estiver, você acompanha tudo que rola na Câmara Municipal, no YouTube, no Facebook da Câmara e no 40.1 do sinal digital. E assim o Câmara em Foco fica por aqui com mais esse balanço mensal de tudo que rola na Câmara Municipal, e eu agradeço pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima.